Jesus para mim foi uma coisa que foi acontecendo com a naturalidade de quem vive, de quem respira. Mas muito cedo eu tive o conhecimento prático, existencial e teórico de uma pessoa chamada Jesus. Na adolescência, essa experiência, esse envolvimento com esse personagem chamado Jesus se tornou tão forte que a minha vida se misturava com esse personagem Jesus de uma forma maluca. 52 anos. E desde essa minha adolescência, de uma relação pessoal, íntima, profunda com esse Jesus, muita coisa mudou. Mas muita coisa mudou. Eu deixei de acreditar em muita coisa que eu acreditava. Eu me tornei diferente em muitos aspectos da minha vida. Eu acredito até que eu me tornei uma pessoa melhor. Mas o meu sentimento, a minha relação, a minha visão, a minha experiência pessoal com esse Jesus continua sendo exatamente a mesma. E não há nada que me emocione e que me alegre mais do que pensar em Jesus. Cantar cânticos aqui com vocês é maravilhoso. Mas para mim, o canto de louvor a Jesus é aquilo que eu faço diariamente. E a emoção de cantar sozinho é tal qual a emoção de cantar aqui. Jesus é a coisa mais extraordinária e mais importante que aconteceu na minha vida. Tão extraordinário que ainda que eu não tivesse relação com a minha madrasta, que eu não tenho, isso não mudaria. Tão profunda que se eu adulterasse essa relação, não mudaria. Ainda que eu me prostituísse, essa relação não mudaria. Ainda que eu mentisse, essa relação não mudaria. Ainda que eu roubasse, essa relação não mudaria. Ainda que eu me tornasse em algum momento da minha vida mal, essa relação não mudaria. E é uma pena que muita gente carregue pesos de decisões mal tomadas, de caminhos errados que seguiram, de atitudes que não deveriam ter tomado, de práticas que nunca deveriam ter praticado, pela simples razão que o Jesus com o qual se relacionam não é Jesus. É outro ser qualquer, menos Jesus. E é uma pena quando você e eu julgamos o outro por causa dos atos que cometeram, achando que Jesus também não nos aceita. É porque o nosso Jesus é outro. É muito diferente do Jesus do Evangelho. O meu desejo hoje aqui, a minha oração, é que cada um de nós aqui não carregue qualquer peso de pecado por causa do medo de Deus ou de Jesus. E que ninguém aceite viver no pecado como se isso fosse uma coisa mais comum do mundo, já que ele me aceita do jeito que eu sou. Olha só, eu vou ler uma passagem sem dizer para onde está sendo escrita. Não olhem no reflexo dos meus olhos. Vocês não chegariam de tão longe. Olha só. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, à igreja de Deus, agora preste atenção, para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo para os santificados em Cristo Jesus, os chamados para serem santos,
Estes que, para quem ele está escrevendo, eles foram santificados em Cristo. Eles foram chamados também para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, além dele dizer que eles são santificados, além de dizer que são chamados para serem santos, ele diz: eu sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça, olha aí, graça, a graça de Deus, que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, em Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo. Que igreja extraordinária, né? Enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. E ele diz também que o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam. Olha que coisa, eles viviam na esperança, na expectativa de que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês viram que coisa extraordinária? Isso aqui, eles podiam levantar a mão e dizer: sou santo, santificado em Cristo, chamado para ser santo, enriquecidos em tudo. O testemunho deles não precisava de comprovação, porque já havia sido confirmado em toda parte o testemunho deles. Eram enriquecidos em toda a palavra, em toda a prática, em todo o dom, em todo o serviço a Deus. É mesmo? Das duas, uma. Ou Paulo ficou louco em escrever isso, porque ele está totalmente errado, porque a igreja para a qual ele escreveu isso não é nada disso, de acordo com o critério que nós definimos de santidade. Porque a igreja para a qual Paulo escreveu isso é a igreja de Corinto, a pior de todas. Você já viu o que é que acontece logo depois disso aqui? Ele acaba isso e diz assim: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. E esse é só o mais simples dos pecados da igreja de Corinto. Há divisão entre vocês. Vocês vivem brigando, há disputa entre vocês, há intriga, atrito, de tal forma que vocês nem se falam. E esses são os santificados. Esses são os santos da igreja de Corinto, enriquecidos em tudo, cujo testemunho não precisa ser confirmado mais, porque já foi mais do que confirmado. Divisões. É essa igreja que tem um santo, enriquecido em tudo, santificado em tudo, que mantinha relações sexuais com a sua madrasta. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Não combina a introdução com isso aqui. Não combina. Ou esse texto da introdução, e agora eu fiquei sem óculos. Aline, socorre. Só ela sabe arrumar esse óculos. E eu, cara. Obrigado, amor. Ou aquela introdução foi tirada do lugar e colocada ali por engano, ou é nós que não entendemos nada. Porque aquele rapaz que pegava a madrasta é santo sim, salvo
por Jesus, liberto por Jesus, santificado por Jesus, lavado por Jesus, ainda que não tivesse relações com a madrasta. O apóstolo Paulo, quando fala das divisões, dos atritos, das intrigas que existiam entre eles, chegou a dizer de litígios em que um levava ao tribunal o outro irmão. O litígio entre vocês é tal que chega a ponto de que alguns de vocês levam ao tribunal outro irmão. E o orgulho que existia por causa dos dons espirituais? Um se achava melhor do que outro por causa dos dons que eles tinham. E a Santa Ceia? O apóstolo Paulo fala da Santa Ceia entre eles como sendo uma coisa horrenda. Vocês se reúnem não é para ceia. Vocês se reúnem para tristeza. Vocês se reúnem para intriga. Vocês se reúnem para maldição. Porque a ceia que vocês ministram não é a ceia. Porque quando vocês se reúnem para humilhar uns aos outros. Quem tem, come muito, e quem não tem, passa fome. Essa é a igreja para a qual ele escreveu: santificados em Cristo, lavados em Cristo, purificados em Cristo, enriquecidos em Cristo, enriquecidos na palavra, enriquecidos nos dons, testemunho confirmado. Foi para esses que ele escreveu. Tá bom, mas ele parece que está falando da gente, né? E se você pegar a segunda carta dele aos Coríntios, Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Nós temos só 2 na nossa Bíblia, mas foram 4. A primeira ninguém sabe qual foi porque se perdeu. É uma carta que ninguém sabe onde está, nunca foi achada essa carta. A segunda carta é essa primeira carta aos Coríntios que nós temos na nossa Bíblia. A terceira carta aos Coríntios é o que está do capítulo 10 ao capítulo 13 da segunda carta que está na nossa Bíblia. Depois você lê na sua casa, capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios. Aí fala, não é possível. Quanta loucura na igreja de Corinto. E a quarta carta são os capítulos 1 a 9 da segunda carta. Seria a última carta escrita por ele, capítulos 1 a 9. Aí você faz assim, leia a 1 Coríntios todo, depois você vai lá para o capítulo 10 de 2 Coríntios, lê de 10 a 13, que seria a terceira carta dele, e a última você lê do capítulo 1, do 2 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 9, e você vai ver a história completa. E a segunda carta, capítulo 1, é o resultado de tudo o que aconteceu. Eu vou só falar sobre o jovem que teve caso com a madrasta. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta ao rapaz que tinha um caso com a madrasta é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O rapaz que pegava a madrasta, sim, ele era santo, só fez uma tremenda de uma burrada, só cometeu um pecado horroroso,
de manter relações com a própria madrasta. Mas isso não mudava nada na maneira como Deus o via. Porque se Deus nos amasse por causa dos nossos atos, nós todos seríamos mortos por Ele. Nós todos seríamos odiados por Ele. Porque todos os nossos pecados são contra nós. E da mesma maneira como Ele me ama como um pecador, Ele ama também aquele que manteve relações com a madrasta. Mas Ele não quer que nenhum de nós faça isso. Porque esse não é o melhor caminho. Esse é o caminho de desgraça, de tristeza, de amargura, de dor. Então não é o caminho. Então quando Paulo diz aos santificados, ele está certo. Mas quando ele olha todos os erros daquelas pessoas, ele os chama ao bom senso. Ele os chama a uma atitude diferente, a uma atitude nova. Porque viver dessa forma não faz bem. Cometer pecados faz mal a nós. Aí ele começa então a descrever os erros desses santos para chamá-los à obediência. Para demonstrar a eles que eles são santos em Cristo. E para Cristo e para Cristo, eles devem viver uma nova vida, que esse é o nosso chamado. Paulo nunca fala, e eu vou ler outro texto já dele aqui, ele nunca fala, se vocês fizerem isto, então serão aceitos. Não é isso que ele fala. Ele diz, vocês são aceitos. Vocês são amados. Vocês são de Cristo. Só estão caminhando por caminhos ridículos, horrorosos, que fazem mal e que não combinam com aquilo que vocês são. Não combina com o que vocês são. Não é. Fará com que vocês não sejam. Ou seria o caso de que o rapaz que mantinha relações com a madrasta deixou de ser de Cristo enquanto estava na cama com ela. E voltou a ser de Cristo. Quando ele, chamado a atenção, mudou de atitude. Paulo chega a dizer, perdoem e o animem, o amem, consolem, para que ele não seja tomado por excessiva tristeza. Esse rapaz, quando tomado por tristeza, por causa do que havia feito, ele só passou a ser de novo de Cristo quando aconteceu isso? Não, esse não é o Rude Cruz que erigiu. Essa não é a mensagem da cruz que eu amo, que diz que ele na cruz perdoou todos os meus pecados. Os meus pecados foram perdoados, todos. Os de antes, os de hoje e também os de amanhã. Eu não corro o menor risco. Eu não corro o menor risco de que algum pecado que eu cometa amanhã me faça não ser mais de Cristo. Porque ser de Cristo não tem nada a ver com a minha atitude, tem a ver com a atitude dele na cruz. E quanto a mim, o meu chamado é para amá-lo, para aceitá-lo, para crer nele e para me devotar a ele. E conforme eu caminho na minha vida, ser mais parecido com ele. Mas infelizmente eu sou um ser humano. E por isso eu peco. Eventualmente, posso cometer um erro muito grave. E você, por favor, não se escandalize quando você souber que um santo homem de Deus, que você acha que é a pessoa mais santa deste mundo, cometer algum erro que você considere muito grave. A propósito, Paulo fala sobre isso. Quando ele fala das divisões, ele fala, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro, você e eu, está construindo sobre ele. Contudo,
Veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse é o alicerce da minha vida. E eu penso que esse seja o alicerce da sua vida. Se esse é o alicerce da sua vida, você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Esse é o alicerce que sustenta a minha vida dentro de Cristo. Agora, você e eu estamos construindo sobre esse alicerce, que não pode ser mudado, e que é a garantia de nós ficarmos firmes até o fim. Lembra que Paulo falou isso na introdução? Ele os manterá firmes até o dia da revelação de Jesus Cristo. Ele os manterá firmes. Deus nos manterá firmes até o fim. Por quê? Porque o alicerce da nossa vida é Cristo. Só que eu estou construindo sobre ele. E você está construindo a sua vida sobre esse alicerce. Aí ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, e aqui dia se refere a dia da volta de Cristo, letra maiúscula para dia, o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Aí você se ferrou, né? Não, não se ferrou. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você já parou para pensar nisso aqui? Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Mas será salvo. Você está construindo com o quê? Com palha? Que pena, né? Vai construir tudo. E você vai dizer: caraca, não sobrou nada, só o alicerce. Para que construir com palha? Se você pode construir com ouro. Por que levar uma vida medíocre de palha? Se você e eu podemos construir uma vida de ouro. Vai ser salvo? Claro! Ninguém está falando de salvação aqui. Porque salvação é o alicerce, Cristo. Mas o que é que você está construindo? Você vai mesmo aceitar essa vida medíocre? Essa vida tola? Essa vida pobre? Essa vida desequilibrada? Essa vida cheia de erros que só desagradam a você, a Deus, a todo mundo à sua volta e trazem tristezas para você? Você acha que Deus não vai te salvar? Pois não vai, mas e daí? Você quer só isso mesmo? É só isso que você quer para a sua vida? Aí Paulo continua: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo o mundo, ou segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, olha só aqui: ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Não confiem em homens. Não se apeguem a homens. Não coloquem a confiança de vocês em vocês mesmos e em homem de espécie alguma. Coloque a confiança em Deus. Sejam loucos a ponto de confiarem em Deus e não confiarem nos padrões da era moderna.
confiem em Deus. Sejam loucos para se tornarem sábios, porque é essa a única maneira de desfrutar do presente, do futuro, da vida, de tudo, porque vocês são de Cristo. Aí é que ele vai entrar a falar logo em seguida sobre o homem pego com o caso com a madrasta. Aí veja o que ele diz logo em seguida. Olha só. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O interessante é que nós gostamos de ler essa passagem e parece que a única coisa que nós ouvimos aqui são homossexuais, ativos e passivos. O resto a gente pula tudo. Você acha que homossexual, ativo e passivo vai para o inferno? Ok, então faça companhia a eles se você é caluniador deles. Porque os caluniadores também irão para o inferno. Está escrito aqui. Por que eleger um e esquecer os outros? Avarentos. Mas sobra pouco, né? Avarentos não herdarão o reino. Mentirosos. Está aqui, ó. Não herdarão. Então, por favor, a próxima vez que você for julgar um homossexual, se inclua e diga: eu estou ferrado. Eu estou no inferno. Nenhum desses herdará o reino. E é verdade, não vai herdar mesmo. Nenhum desses. Ainda bem que o versículo não para aí, né? Ele diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, aleluia, foram justificados, amém, no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Ele está falando tudo isso depois de tudo isso atrás que eu já falei sobre construir ouro, pedras preciosas ou palha. Aí depois que ele fala essas palavras que eu acabei de ler, ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que é que nos torna impuros diante de Deus que nos lavou no sangue de Jesus Cristo? Nada. Nada. Tudo me é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E aí ele começa a descrever todas essas coisas e dizendo: Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E aí ele começa a descrever o poder da ressurreição em nós. Ora, vocês foram chamados por Cristo. Por que é que vocês vão querer viver na prática destes pecados dos quais vocês foram santificados, sendo que eles só trazem angústia, tristeza, amargura, dor, não lhes faz bem algum? Por que vocês vão viver na prática do pecado? Não vivam na prática do pecado, porque vocês foram lavados desse pecado, vocês foram purificados desse pecado, vocês foram santificados desse pecado. Portanto, ainda que nenhum deles vai fazer com que Deus deixe de amá-los, eu lhes pergunto: por que é que vocês vão viver nele? Aí lá no último capítulo 13 de 2 Coríntios, aquela carta mais dura ainda que ele enviou para os coríntios, ele vai dizer assim: examinem-se a si mesmos.
É isso que ele fala lá. Olhem para vocês mesmos. Se vocês realmente permanecem na fé, uma vez que Jesus Cristo está em vocês. Veja que ele não diz assim, se ele está. Ele não diz, talvez ele esteja em vocês. Não, ele diz, Jesus está em vocês. Então, examinem-se. Avaliem a vida de vocês. E essa palavra, examinem-se, no grego significa examinem-se e continuem a se examinarem diariamente. É um exame constante. Examinem se vocês estão vivendo o Evangelho. 2 Coríntios 13:5. Se vocês estão realmente vivendo a fé, examinem-se. Examinem-se para que a vida de vocês seja coerente com o Evangelho. Porque vocês pertencem a Cristo. Cristo está em vocês. Ora, se Cristo está em vocês, vocês devem viver uma vida coerente com a presença de Cristo. E você viver uma vida diferente da presença de Cristo é ficar construindo uma vida de palha num alicerce de ouro. É ter o Jesus como alicerce da vida, e esse alicerce não foi colocado por você. Esse alicerce não foi construído por você. Esse alicerce não foi construído por mim. Esse alicerce me foi dado de graça e por graça. Ele me deu um alicerce. Diga, Dailton, está aí o alicerce. Agora construa a tua vida em cima desse alicerce. E ele deixa que eu construir pena até se eu conseguisse. Não importa. O que você quer construir? Palha? Ok, vai em frente. Que desgraça, né? Eu lhe dou um alicerce de ouro. Eu lhe dou a possibilidade de uma vida extraordinária. Eu lhe dou a possibilidade de uma vida plena, porque eu disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu lhe dou a oportunidade de uma vida extraordinária, e você quer fezes. Eu lhe dou a oportunidade de uma vida maravilhosa, e você quer dor. Mas tudo bem, se você quer. Agora, o convite é, examinem-se. O convite é, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, pelo amor de Deus, veja o que lhe convém de acordo com o Evangelho. O que é que lhe convém? Lhe convém ficar pegando a tua madrasta? Lhe convém ser adúltero, conforme o Evangelho? Lhe convém viver na mentira, conforme o Evangelho? Lhe convém ser corrupto, conforme o Evangelho? Lhe convém viver em disputa, em atrito e intriga, conforme o Evangelho? Lhe convém odiar alguém, conforme o Evangelho? Lhe convém odiar o inimigo, conforme o Evangelho? Convém julgar alguém, conforme o Evangelho? O que lhe convém? Tudo é permitido. É permitido que você faça tudo isso. Fique à vontade. Agora, convém? É coerente com o Evangelho? Por isso Paulo fala, examine-se conforme o Evangelho, e veja se você está andando conforme ele, já que Cristo está em você. Bom, para concluir, é importante a gente ver se isso é com Jesus. O que é que Jesus fala sobre isso? E Jesus não ensinou para os apóstolos dele nenhuma vez sobre santidade. Vocês não acham muito estranho isso? Um tema que a igreja elegeu como um dos mais importantes e que usa para ditar a vida dos outros, porque de acordo com a visão religiosa, santidade é tudo aquilo que você não deve fazer e o que você deve fazer para evitar o que você não deve fazer. Ou seja, santidade e ser santo e tornar-se santo é orar muito, ler a Bíblia, não faltar às reuniões, para que você seja fortalecido para vencer o pecado que lhe faz deixar de ser santo.
Agora, Jesus nunca falou sobre isso. Leia todos os evangelhos e procure saber se Jesus em algum momento ensinou para os discípulos dele a respeito do que é ser santo. Não. Nenhuma vez. Mas existe uma única vez, uma só, em que ele fala sobre santidade. E não é para os apóstolos, é para Deus. A única vez que Jesus fala de santidade, ele fala numa oração ao Pai. Porque a santidade não é algo que você conquista. É algo que lhe é dado pelo Pai. Ninguém conquista a santidade. Não há um caminho para conquistar a santidade. A santidade lhe é dada como graça, como presente da graça de Deus. Em João 17, na sua oração, Jesus diz: Pai Santo, tu que és santo, proteja-os do mal, proteja-os do inimigo. Pai, eles são fracos, proteja-os, o Senhor que é santo. Santifica-os, ele pede ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. E antes ele disse: eu dei a eles a palavra, a tua palavra. Eu dei a eles a tua palavra. Então eu lhe peço, santifica-os na tua palavra. Pelo amor de Deus, não é isso aqui que nós estamos falando. Não é dessa palavra aqui escrita em letras humanas que estamos falando, não. Santifica-os na palavra que eu dei a eles. Aquilo que eu ensinei a eles. Santifica-os na palavra. Essa palavra que eu dei é a verdade. E logo lá na frente ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho mesmo da santidade? É o caminho de Cristo, o caminho do Cristo, o caminho do Evangelho de Cristo. Nós somos santificados à medida em que acolhemos na fé essa graça que nos foi dada. Santifica-os na verdade. E a palavra santificar não tem nada a ver com ser melhor. Não tem nada a ver com ser melhor. Tem a ver com ser separado para Deus. Ele nos separou para si. Ele nos chamou para si. Ele nos vocacionou para si. Ele nos santificou. Pela graça dele, ele nos deu o alicerce. Nós somos dele, comprados por sangue. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E esse sangue nos santifica. E por isso eu sou dele, apesar de mim, apesar de qualquer coisa. E no ensino de Jesus é que eu vou aprendendo a crescer e a construir a minha vida com ouro. Mas não é só isso que Jesus fala. Jesus diz: e eu, olha só, Jesus falando, e eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Eu me santifico a mim, para que eles sejam santificados através do meu exemplo. O que Jesus ensinou e o que Jesus viveu. É olhando para Jesus que a gente constrói a vida com ouro em cima do fundamento. Amém. É olhando para Jesus que a gente é santificado. Não é obedecendo regras humanas, leis humanas. É olhando para Jesus, para o ensino dele e também para a prática dele, a experiência dele, a maneira como ele vivia. E já que nós falamos do ensino dele e falamos também da existência dele, ele resumiu tudo o que ele ensinou em uma única palavra. E qual é?
amor, ele resumiu tudo numa única palavra: amor. E a vida dele foi uma demonstração de amor do início ao fim. Só amor. O que é que nos santifica? Amor. O que é que me faz construir uma vida de ouro em cima do alicerce que ele deu? Amor. E combina com o que Paulo falou aos Coríntios, porque depois de descer o reino, o que Paulo fala mesmo? E eu passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, nada disso me aproveitará. Se eu conhecer todos os mistérios, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Se eu entregar a minha vida para ser morta em favor de outro, se isso não for por amor, nada aproveitará. E aí ele vai dizendo que o amor é o único caminho que vai fazer com que alguém consiga viver uma vida coerente com o Evangelho. Quando eu amo de fato, quando eu recebo o amor de Deus e eu vivo o amor de Deus, eu não terei prazer no pecado. Não se trata de algo que eu diga: ai meu Deus do céu, eu não posso pecar, porque se eu pecar vai vir a desgraça sobre a minha vida. Não é isso, é por amor. Eu amo meu pai, então eu não vou ter um caso com a minha madrasta. Eu amo a minha madrasta e não terei um caso com ela. Eu amo a minha esposa, eu não vou adulterar. Eu amo aquela pessoa, eu não vou mentir sobre ela. Eu amo aquela pessoa, eu não vou julgá-la. Eu amo a minha vida, não vou me meter em confusão. Ele deu a vida por mim, então eu vou honrá-lo na minha vida. Amor. O amor é a resposta para absolutamente tudo. E é por isso que a gente pode viver tranquilo e falar de santos pedófilos, de santos adúlteros, de santos mentirosos. Sabe por quê? Porque Jesus sabe amar. De fato. E plenamente. Sabe o que ele vai dizer para você? Nem eu te condeno. Aí você fala: que bom, então eu vou continuar adulterando. Não, a palavra dele não para aí. Ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E outras passagens complementam: para que não te aconteça coisa pior. Porque o pecado só traz coisa pior para a vida. Então a palavra de Jesus será sempre essa: eu não te condeno. Por favor, vá. Não peque mais. Não viva assim. Você está vivendo errado. Só isso. Eu continuo te amando. Eu continuo te aceitando. Você é um santo homem de Deus, idiota, mas é. Vai queimar tudo que você está fazendo. Você vai ver que não vai sobrar nada. Sorte tua é que o alicerce fui eu que fiz. Porque se fosse você estava ferrado também. Mas o alicerce foi ele que fez. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Amém. Para que a gente não julgue os santos pedófilos, adúlteros, pecadores. Porque nós somos iguaizinhos a eles. Nenhum de nós merece nada de Deus. Todos nós merecemos a perdição. Mas nós somos lavados. Nós fomos regenerados. Nós fomos santificados. Nós fomos justificados em nome de Jesus. Amém. E a glória Aleluia. é toda dele. Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar?